Olá! O programa de hoje vai falar sobre jornais e revistas de bairro. São eles que registram o que cada região tem de bom e também os aspectos que precisam ser melhorados. Só em São Paulo existem cerca de 200 jornais e revistas regionais, sendo que 61 são afiliadas à Associação de Jornais e Revistas de Bairro, a AJORB. Para falar sobre este assunto, convidamos os jornalistas Denilson Peroso, da Gazeta da Vila Diva, e Andressa Giro, da revista do Tatuapé. Sejam bem-vindos. Denilson, há quanto tempo você trabalha nesse jornal? Há cerca de 3 anos. E você, Andressa, há quanto tempo você trabalha na revista do Tatuapé? 2 anos e meio. 2 anos e meio? E foi o primeiro contato com o jornalismo que vocês tiveram, foi com os jornais de bairro ou vocês já trabalharam em outros locais? O meu foi o primeiro contato, foi direto lá na jornal, a revista do Tatuapé e a Gazeta do Tatuapé. Denilson? No meu caso, eu já havia trabalhado no outro jornal de bairro, né? E a Gazeta do Vila Diva, na verdade, eu implementei, né? Eu criei. Não existia nenhum jornal no meu bairro e eu, com o apoio de 2 amigos da faculdade, a gente montou o projeto e colocamos o jornal para rodar. Foi uma escolha trabalhar com jornal, revista de bairro, porque é um jornalismo diferenciado. Olha, no meu caso, aconteceu quase que naturalmente. Numa conversa por telefone com um amigo da faculdade, um outro jornalista, ele me sugeriu, eu achei a ideia bacana, interessante, e as coisas começaram a acontecer naturalmente. No meu caso eu procurei os veículos próximos aonde eu moro, ao Tatuapé, e as redondezas, por uma questão que eu acho que por ser um veículo menor, você tem possibilidade de ampliar os seus conhecimentos, ter contato com todos os setores do jornalismo. E a minha experiência lá é basicamente essa mesmo. Ah, legal. E o que é pauta para um jornal ou revista de bairro? O que se torna assunto para colocar nesses jornais para a população? A pauta não é nada muito formal, na verdade. A pauta para o jornal de bairro, ela surge em qualquer local. Ela surge tomando um cafezinho na padaria do bairro, ela surge numa reunião da igreja, na reunião do Conseg, numa associação de moradores. E no dia a dia, né? A gente anda pela rua, as pessoas nos conhecem e vão surgindo os assuntos de uma forma bem natural mesmo. Para a revista, eu já vejo assim como um perfil um pouco diferente. A gente não trabalha com uma notícia fria. A gente trabalha com uma notícia fria. Ela precisa ser forte, impactante. A gente já não aborda o buraco da rua. A gente vai abordar um cantor, uma celebridade, um talento que existe naquele bairro. É descobrir realmente o que os moradores e os frequentadores do bairro têm de bom e apresentar isso na revista. Certo. Vocês acreditam que um assunto tratado pela grande mídia também pode ser um assunto tratado pelos jornais regionais, revistas de bairro? Eu acredito que sim, desde que ele tenha um peso de conhecimento, um conhecimento nacional, que seja de interesse geral. Aí eu acredito que ele pode ser abordado na mídia regional. Eu também acho que pode, mas o enfoque tem que ser bem menor, né? Para cobrir aspectos, temas macro, já existem outros veículos, né? O objetivo do Jornal de Bairro não é esse, é focar realmente na região. Então eu acho que a gente pode dar um tratamento diferenciado, mas o enfoque tem que ser a região realmente. Essas questões macro devem ficar, na minha opinião, com os grandes veículos de comunicação. Eu acho complicado, às vezes, uma eleição ficar de fora, por exemplo. Um presidente, enfim, uma candidatura tem que estar... Eles cobram, o leitor vai cobrar de você essa notícia, mas ela não vai ter o tamanho, não vai ser abordada nos mínimos detalhes como uma mídia de maior porte. E que regiões que o jornal abrange? A revista, no caso, a gente abrange os bairros próximos ao Tatuapé, como Anália Franco, Carrão, Moca, Belém. E o jornal, a gente tem a Gazeta do Tatuapé, que foca nesses bairros, e a Gazeta da Zona Leste, que já abrange lá desde Itaquera até aqui a Moca, quase o centro da cidade. O jornal que eu escrevo também é em torno de uns 5 ou 6 bairros que a gente fecha uma pequena região. Aí vai depender muito da tiragem também, da publicação. Se tiver uma tiragem maior, você tem condição de atender um público um pouco mais amplo. E quando o assunto ultrapassa geograficamente a região que o jornal, a revista engloba, vocês saem das fronteiras para procurar pauta, para fazer notícias, ou vocês se baseiam só na região mesmo? Olha, eu acho que depende um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo,
Se tem um morador do bairro que vai receber uma homenagem na Câmara Municipal, uma homenagem de título de cidadão paulistano, eu acho que tem tudo a ver. Então, nesse caso, a gente cobre, sim, não tem problema nenhum. Agora, não pode fugir muito, né, daquela questão regional, né? Acho que o jornal de bairro não serve para isso, não está voltado para isso. Então, eu, pelo menos no meu caso, eu costumo focar a região mesmo, até mesmo porque na minha região só existe aquele jornal. Então, eu preciso focar naquele trecho. Eu acho que a revista é o mesmo caso, a gente só vai sair se a notícia for valer a pena de verdade. Precisa ser uma notícia sensacional, uma matéria, uma pauta que o leitor olha e fala, vale a pena eu ir até aquela peça de teatro, mesmo que ela esteja a 20 quilômetros da minha casa. Precisa interessar a ponto dele ter essa vontade de sair da região onde ele mora. E na região de vocês, existem concorrentes, jornais concorrentes da própria região ou não? Sim, com certeza. Sempre existe. Sempre existe. Tanto para revista, jornal, acho que qualquer ambiente que você tiver vai ter. E acho que essa é a graça do jornalismo, é você ter ali, você querer passar a notícia em primeiro lugar, e a graça é você ter ali o concorrente, cada um mostrando o seu trabalho. Às vezes você vai sair em primeiro, às vezes você não vai, mas eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem. Isso é sadio também, né? Cada um tem um enfoque, né? Um olhar sobre determinado tema. E acho que quanto mais veículos de comunicação houver, veículos sérios, quem ganha é a população. Com certeza. E essa onda de jornais gratuitos, como o Metro, o Destaque, ela prejudica os jornais regionais? Chega a prejudicar? Eu acredito que não. Eu acredito que todas as mídias têm o seu espaço, cada um tem a sua política e todas devem ser respeitadas, desde que tenham um jornalismo honesto, sério. Eu acho que todas devem ser respeitadas, não acho que uma interfira na outra. Eu acho que eles estão influenciando e prejudicando mais os grandes jornais, né? Jornais diários, até mesmo porque a tiragem desse Metro e de outros jornais é uma tiragem grande e são jornais gratuitos e diários. Então, para a grande imprensa, isso aí é um baque, não é muito saudável. Mas, pelo menos, para a mídia regional, não influencia. E qual que é a tiragem dos jornais? A revista tem 34 mil exemplares. E o jornal? O jornal é por volta de 10 mil exemplares e é um jornal mensal. Mensal? Mensal. A revista também mensal. E a gente tem outras revistas de outros segmentos lá dentro mesmo, revista de festas, revista de livros, turismo, mas o foco é a revista mensal, onde a gente aborda variedades e o leitor pode estar presente em todas elas, dando sugestões, críticas. Vocês acham que existe algum preconceito dos profissionais mesmo de comunicação quanto a esse tipo de jornalismo? Porque é um jornalismo diferenciado. Existe esse preconceito? Vocês sofrem esse preconceito? Eu vejo um preconceito principalmente por parte de assessoria de imprensa. Nem sempre eles te levam com a seriedade que deve ser levada. De repente, o trabalho deles é passar a informação do cliente, independente para quem seja, mas eu pelo menos enfrento grande dificuldade às vezes. Mas vai sair, mas só fica nessa região. Eu acho que a notícia de repente tem mais impacto num jornal regional do que num jornal nacional, estadual, por conta de o leitor ali, ele vai pegar a revista, ele vai ler ela inteira e o que for interessante ele vai aderir para ele. Então eu acho que não importa se é regional, se é nacional, tem que ter respeito com o jornalismo, mas eu acredito que principalmente as assessorias de imprensa têm uma certa repúdia para entregar a matéria, a notícia para a gente, talvez por não achar interessante para eles, né? Uma divulgação restrita àqueles bairros. Eu acho que aí depende de quem está divulgando, do objetivo daquela pessoa que está divulgando. Se o foco dela realmente for aquela região, compensa ela divulgar no jornal de bairro. Eu acho que essa ótica está mudando. Acho que, ultimamente, a gente tem sido visto com muita simpatia, principalmente pelos órgãos públicos. A própria prefeitura está dando muito mais atenção para jornais de bairro. Eles entram em contato conosco, pelo menos no meu caso, oferecendo publicidade oficial.
Então eu acho que isso daí já está sendo visto com muito mais profissionalismo. Acho que só o tempo mesmo é que vai mudar essa cabeça da população geral, né? E vocês acreditam que, por exemplo, a preferência sempre é da Ibope para jornais, para mídias grandes? Vocês não sofrem esses preconceitos? Pelo menos na região, sofre esse preconceito ou não? Dos próprios locais onde vocês procuram a pauta? Não, pelo menos no meu caso, não. Eu tenho sido muito procurado, né? Como eu sou bem conhecido no bairro, às vezes eu estou andando na rua, o pessoal já comenta: ó, o rapaz do jornal, vem cá, vai tirar uma foto minha hoje, que eu tenho uma coluna de aniversariantes também. Então a gente está sendo bem procurado. É claro que surgem elogios e críticas, né? Isso faz parte do trabalho, mas pelo menos na minha região eu tenho sido visto com muita simpatia. O pessoal me procura para encaminhar demandas, problemas para órgãos públicos. Eu acredito que também as pessoas são muito bairristas aqui na Zona Leste. Eles gostam de aparecer no jornal, na revista de bairro, onde todos os familiares vão ter acesso. Então, acho que existe até uma preferência do que pelos jornais, revistas de grande porte. Vocês recebem sugestões de pautas de moradores, leitores? Com certeza. Eu acho que principalmente o jornal, né? É uma coisa diária. Se você vê um buraco na rua, eles já vão lá direto no jornal. A revista é um pouco mais difícil. Eu acho que até é uma oportunidade para vários talentos que tem aí. A gente quer realmente que eles saiam, venham até a gente. E eu encontro um pouquinho de dificuldade. Agora, para o jornal, eu acho que eles vêm mais fácil. Eles chegam em você com a sugestão, com o problema, enfim. O pessoal procura muito via fone mesmo. Eu não recebo muitos e-mails, até mesmo porque o pessoal do bairro que acaba lendo geralmente é um pessoal já um pouco mais maduro, né? Chegado à terceira idade. Então o pessoal liga muito e vem pessoalmente na redação do jornal, sugerindo pautas, reclamando de alguma matéria. Você esqueceu de publicar tal informação, mas é mais via telefone mesmo. É um termômetro, né? É isso que a gente mede, né? É uma resposta do nosso trabalho. O Imprensa e Debate vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já. O Imprensa em Debate de hoje fala sobre os jornais e revistas de bairro e sua importância na sociedade. Para discutir o tema, convidamos os jornalistas Denilson Peroso e Andressa Giro. Os jornais e revistas de bairro sobrevivem através da publicidade. Na maioria das vezes ela chega a tomar conta do jornal. Como que é feita essa divisão? No caso da revista, eles trabalham em torno de 50% a 60% de publicidade, para ficar uma divisão bem justa, né, com a parte editorial e a publicidade. Tem que ter uma divisão interessante, né? Nem puxar muito para um lado nem para outro. Você tem que ver a questão do custo também, que é o custo do material gráfico, que é alto, né? Não é baixo. E você também não pode esquecer das matérias. Então, realmente fica nessa faixa de 50% a 60% de publicidade e o restante conteúdo jornalístico. Eu acredito até que às vezes o jornal gratuito, a revista gratuita, eles trabalham às vezes até com menos publicidade do que uma mídia de grande porte, seja vendida, né, em banca. E quanto custa para ser feita a publicidade no jornal, para que seja publicado? Isso eu acho que varia muito, né, do perfil da revista, se é o jornal, né, no caso, se é para classe A, B, C, então acho que varia do papel mesmo, acho que a partir de 100, 150 reais faz um anúncio pequenininho aí, mas varia até uma capa dupla de uns 10 mil, eu já não cuido muito dessa parte, mas... Depende do foco, né, do jornal, e vai depender também de outros detalhes, se o anúncio vai ser colorido, se ele vai ser na capa, na contracapa, tem uns espaços de destaque do jornal que geralmente as pessoas procuram, que tem um custo maior, dentro do jornal já o custo menor, e aí vai depender muito da tiragem também. Uma tiragem maior, é claro que o valor aumenta, e aí do que a pessoa quer anunciar também, né? Tem pessoas que querem
anunciar e não se preocupa com o valor. Eu quero o meu anúncio no lugar de destaque, na capa do seu jornal, a gente passa o valor e a pessoa fecha. Aí depende muito do foco e da tiragem do jornal também. É muito particular de cada veículo, não tem muito como definir um valor específico. E os anunciantes são só pessoas comercial da região ou engloba um geral da cidade? Bom, no caso da revista, o principal é sempre, acho que independente dos dois, o principal é sempre as empresas da região. Mas no caso da revista de festas que eu falei que a gente tem lá, um segmento de festas você não procura só na sua região. Então a gente tem sim anunciantes de fora, da Zona Sul, Oeste, Zona Norte. Pode acontecer sim, mas não é tão comum. Realmente, de uma forma geral, são pessoas da região que querem divulgar o seu estabelecimento comercial, o seu trabalho, ou empresários, comerciantes de outras áreas da cidade que querem aumentar a sua área de atuação ou focar naquela região específica, né? Geralmente esses veículos têm como sócios representantes políticos, da região mesmo. Este fato permite que a pessoa possa se beneficiar através das publicações do jornal ou até alterar a reputação de um concorrente? Desde que o jornalismo seja feito com seriedade, eu acredito que não exista um político filiado ao jornal, à revista. Tem que ser uma coisa totalmente apolítica. Você vai mostrar, se o político foi naquele local, você vai mostrar. Não significa que você está defendendo ele ou que você está querendo prejudicar o outro. Acho que depende da forma de abordagem. Mas, na minha opinião, não existe uma política. Você não tem que ser favorável a tal político ou contra outro. Alguns veículos a gente sabe que realmente é ligado a determinado representante político, não tem jeito. Você olha o jornal, você lê e você sabe. E as pessoas costumam até associar, determinado jornal é do fulano. Só que geralmente o nome dele não vai estar ali, ele tem um amigo, que ele ajuda, ele encaminha publicidade. A mídia do bairro fica um pouco difícil você sobreviver. Você não, claro, você tem o seu conteúdo, você tem sua seriedade, mas você é obrigado a lidar com todo tipo de pessoas, inclusive representantes políticos que você tem lá, bons e maus. E aí cabe a gente filtrar e publicar o que é importante para a sociedade. E como é feita a apuração das pautas, a apuração da notícia, por ser uma estrutura pequena, menor, o jornalismo da região? Como que é feita essa organização? No meu caso, a redação do meu jornal realmente é muito pequena. Na verdade, eu sou editor e eu tenho um outro repórter que trabalha comigo. Então é assim, a gente divide as pautas conforme vai surgindo, via fone, via e-mail. Eu vejo a minha agenda, a agenda dele, que ele também tem outros trabalhos, né, freelancer e tal. E a gente vai encaminhando, e aí a apuração ela é feita, claro, talvez não precise de tantos critérios como um jornal de grande publicação, mas é claro que a gente vai avaliar, verificar a necessidade de se publicar aquilo ou não, se está beneficiando alguém ou prejudicando alguém, entendeu? Tudo isso tem que ser filtrado. E, é claro, com um pouco menos de critério, um pouco menos de detalhes, como um grande jornal. Mas tem que ser feita uma apuração também, bem feita. Para a revista, ela tem um perfil mais exigente. Nem sempre o que é interessante, a gente recebe muita ligação do buraco na rua. E, no caso, a revista a gente passa para o jornal mesmo, porque a revista não trata esse tipo de assunto. Então, você tem que filtrar o que é interessante para o leitor da revista. Como ela é uma revista mensal, a gente procura focar em assuntos paralelos àquele da rotina diária que a gente aborda no jornal. A apuração é feita basicamente assim, a redação é focada em freelancer mesmo. A redação da revista é composta por 2 jornalistas, eu e a editora, e o restante é tudo matéria de freelancer. E é basicamente dessa forma. A gente tem que ver realmente o que é interessante e o que não é, para poder mostrar para o leitor o melhor de tudo aquilo que a gente encontrou no mês. Certo. E no seu caso, a redação é só você e mais um colega ou tem uma outra equipe de jornalismo que tem o apoio do jornal, para o jornal? Não, tem um pessoal que faz a parte comercial, né? Que a gente costuma separar parte de redação e a área comercial, que realmente
quem faz uma coisa não faz outra, né? Você não consegue fazer bem as duas coisas. A gente costuma separar essa questão área comercial e área de redação e conteúdo jornalístico. E vocês acreditam que o crescimento da internet, da mídia internet, pode ameaçar a existência do jornal, dos jornais regionais, a revista de bairro? Essa pergunta é interessante. Essa semana eu li uma reportagem que dizia que até 2018 as mídias impressas iam estar totalmente defasadas por conta da ascensão da internet, né? Mas eu acredito que o leitor de mídia impressa, tanto jornal quanto revista, ele é um leitor muito fiel. Eu não acredito que vai acabar com isso. A gente vai ter, com certeza, eu acho que já, em comparação a uns anos atrás, eu acho que já existe, né, uma decadência, mas eu acho que nunca vai acabar. Acho que a gente tem um leitor muito fiel, são aquelas senhorinhas que talvez não acessem a internet, uma criançada mesmo, um recorte de escola, informação. Acho que tem gente que gosta de ler na mão mesmo. Então... Uma mídia nunca substitui a outra, na verdade, né? Uma mídia, ela complementa a outra. Então, sempre vai ter aquela pessoa, como a Andressa falou, que ela gosta de ler, ela não tem paciência de ficar na internet. E nada substitui, né, aquele ato de folhear, não é verdade? A pessoa está com um pouco de pressa, ela vai entrar na internet, vai verificar um site de notícias, e ela vai ver aquela coisa bem contextualizada. Mas também você tem aqueles cidadãos que querem pegar o Estadão, uma Folha de São Paulo e ler aqueles artigos enormes, na verdade. Então, tanto é que se você vai hoje numa grande livraria, a cada dia, a cada mês, você vê uma nova publicação. Então, apesar da internet, a mídia impressa continua forte. Acho que, de repente, até quem gosta muito pode ir lá acessar a internet, ver a notícia rápida, mas para a pessoa se informar mesmo, pegar o conteúdo completo, ela vai pegar uma mídia impressa. Existe um portal da revista do Tatuapé ou da Gazeta da Vila Diva? Já existe? Se não existe, tem pretensões de fazer um portal de notícias? Sim, o portal ele é atualizado mensalmente de acordo com exatamente com o conteúdo que foi publicado na revista. Não tem uma atualização semanal. Já o jornal, a atualização é diária. Apesar do jornal sair uma vez por semana, eles atualizam diariamente, de acordo com a alteração de alguma informação. No meu caso, eu ainda não tenho portal, não tenho site. Eu estou focando realmente no impresso, até mesmo porque, por conversas informais e pesquisas de campo que eu fiz na minha região, não houve assim, uma grande demanda por site. O pessoal realmente, até os anunciantes falam assim, eu quero o anúncio no papel. Eu não me preocupo com o site. Eu já falo, a gente não tem portal e tal. Não, eu quero um anúncio no papel que, para mim, ele dá mais retorno. O cidadão ele quer ver, ele quer pegar, não é verdade? Então, dependendo da mídia, você tem que ter necessariamente um site. Eu acredito que o jornal de bairro não precisa necessariamente de um site. E se ele existe, não precisa ter essa atualização tão forte. Eu acho que o papel, né, ele é muito mais presente nos bairros. Denilson, você citou que alguns moradores te abordam na rua, falam o pessoal do jornal. Como que é esse relacionamento com os moradores, com os leitores e com o jornal? Olha, é muito bacana. No meu caso, como eu nasci no bairro, todos me conhecem ali, o pessoal realmente me para na rua, tanto para elogiar como para criticar. Isso é legal, que é um termômetro do meu trabalho. E houve até um caso engraçado, um determinado dia, uma senhora de aproximadamente uns 70 anos, eu estava andando na rua, ela falou, mocinho, deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalha no jornal? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, se a gente lê o seu jornal, parece que esse bairro aqui é uma maravilha, porque só tem notícia boa. E ela começou a falar dos problemas e tal. Eu falei, não. Aí conversei com ela numa boa. Eu falei, o enfoque do meu jornal, eu prefiro dar um enfoque para coisas positivas. É claro que tem problemas no bairro, né? Só que é um pouco complicado explicar isso para uma senhora de 70 anos, né? Ela falou, desabafou, eu atendi com uma educação e expliquei, né, que esse é o foco do jornal. Eu prefiro divulgar notícias positivas, que isso aí propaga. Na verdade, outras publicações têm mais espaço, publicações diárias, elas podem divulgar todo tipo de notícias que tem sua importância, é claro. Notícia policial, todo tipo de notícia tem sua importância. Mas foi um fato engraçado.
Eu acho que tem que ser uma parceria muito importante, porque a gente faz a mídia com o leitor, com o morador, é ele que compõe todas as nossas matérias, então acho que tem que ser uma parceria muito importante, que eles têm que estar cada dia mais presentes, é disso que a gente sobrevive, é o que ele vai falar lá e a gente vai colocar exatamente o que, porque a necessidade dele, com certeza, é a necessidade dos vizinhos dele, se não for, vai ser de outras pessoas, mas sempre tem o que é interessante para muitas pessoas ali vão aproveitar aquela notícia. Então tem que ser uma parceria muito próxima. A gente tem que deixar aberta a redação. A gente abre até para estudantes, para fazerem pesquisas. Eu acho que tem que ser uma relação próxima, onde ele não te veja distante. Porque a gente tem até como leitor mesmo, você vê uma televisão, um Estadão, você vê uma distância. Nossa, como que será que eu posso mandar alguma sugestão? E já a mídia regional, acho que ela tem uma proximidade muito grande, ela está de portas abertas ali para o leitor. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vocês querem deixar algum endereço, um contato? Fiquem à vontade. Eu poderia deixar o portal da revista, é www.revistadotatuapé.com.br. Aí quem quiser acessar, tem lá o espaço de contato. Quem quiser deixar lá a sugestão para assinar a revista, receber ela gratuitamente em casa, a pessoa pode acessar pelo portal também. É só mandar lá os dados e aí todo mês a pessoa vai estar recebendo a revista em casa. Também queria deixar o contato, o e-mail do jornal é gazetadevilladiva@yahoo.com.br. As pessoas que quiserem encaminhar pautas, sugestões de reportagem também podem nos encaminhar, que a gente vai dar um atendimento bem bacana. Ok, muito obrigada. Conversamos com Denilson Peroso, da Gazeta da Vila Diva, e Andressa Giro, da revista do Tatuapé. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Até a próxima. Tchau.